Olá, boa tarde a todos, bom domingo, boa tarde aos nossos clientes, aos nossos parceiros, aos amigos, aos familiares. Hoje nós estamos aqui mais um domingo para falarmos sobre um assunto muito importante. Eu acredito muito que o que nós vamos abordar nessa tarde vai, com certeza, acrescentar conhecimento, esclarecimentos e muita reflexão, que eu acredito que seja o ponto mais importante, tendo em vista que nós vamos ter uma psicóloga, né, uma terapeuta conversando conosco e abordando os sintomas que surgiram não só nas crianças, onde a gente percebe que inclusive é mais latente, mas principalmente nos adultos. E a importância de nós entendermos esses processos, como o cérebro humano se comporta, né, em situações como esta que nós estamos vivendo já há mais de 5 meses de isolamento social, e dicas de estratégias do que fazer, como amenizar esses sintomas, né, como tirar o foco do problema. Então, nós hoje vamos conversar com a doutora Carla Guedes. Ela é psicóloga da equipe URF. Além de psicóloga, ela é sexóloga e também terapeuta corporal. Uma profissional de uma vasta experiência, com muito conhecimento para nos passar, para compartilhar conosco, e eu espero que seja proveitoso para todos. Mas antes de eu chamá-la, eu gostaria de lembrar a todos que não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube, onde todas as nossas lives têm ficado salvas e gravadas para que você possa depois, no seu tempo, acompanhar e usufruir desse conteúdo maravilhoso que nós temos disponibilizado, compartilhado. Temos vivido esse tempo diferente, nós não tínhamos essa prática, mas como tem sido bom aos domingos, né? Apesar de toda a necessidade de preparação e por ser mais uma responsabilidade que nós assumimos, mas como tem sido bom trocar e como tem sido positivo o retorno, não só com os nossos clientes, mas com aqueles que têm se tornado nossos clientes e com aqueles que de perto ou de longe acompanham o nosso trabalho. Então não deixe de acompanhar a nossa rede nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram, e todos serão muito bem-vindos. Nós estamos aqui para fazer o que a gente mais ama, que é falar e abordar sobre terapia. Então vem para cá, doutora Carla Guedes. Boa tarde. Boa tarde, Cida. Boa tarde a todos. Tudo Obrigada bom? pelo convite. Tudo bem. Imagina, eu tenho que agradecer. É uma honra para nós podermos ter esses momentos, né, onde vamos abordar aí um pouquinho sobre essa reflexão que eu acredito que todos, seja de que segmento profissional for, seja pai ou não, seja tio, avô, avó, todos estamos, né, vivendo essa situação de isolamento. Alguns já estão flexibilizando um pouco mais, mas em algum momento, todos nós, no mundo inteiro, tivemos que nos isolar em algum momento dentro das nossas casas. E esse isolamento, ele trouxe para nós algumas reflexões, algumas constatações, acredito que posso falar assim também, e algumas, eu não sei se a palavra perturbação seria o adequado, mas alguns incômodos por conta dessa necessidade de lidar consigo mesmo, dentro de casa, com essa impossibilidade, né, de se locomover, como a gente tem aqui nas grandes metrópoles, essa vida corrida, esse tempo que não para e toda essa movimentação, não é? Então, eu achei bastante interessante, até por conta de relatos que eu tenho ouvido dos nossos clientes, de como as crianças têm se comportado, já que para elas esse tempo ainda tem se estendido um pouco mais, já que elas ainda não podem voltar à escola, e as rotinas, né, das atividades extracurriculares, a natação, ou às vezes o balé, ou o futebol, enfim. A vida ainda não voltou ao normal, e o nosso cérebro tem ouvido, né? Nossos ouvidos, na verdade, têm ouvido e o cérebro tem assimilado a informação de que ainda não temos uma expectativa positiva de uma previsão, né? De quando podemos voltar a nos locomover dessa forma, como nos locomovíamos antes de todo esse processo de pandemia e de isolamento social.
né? Então, eu gostaria de começar perguntando, doutora Carla, por que, né, que nós, seres humanos, nos comportamos dessa forma assim? Parece que o cérebro dá uma fundida e a gente se desequilibra um pouco com essa necessidade de isolamento. E aí, antes de responder, eu quero até particularizar, né, um evento que aconteceu comigo. Nós estávamos aí pelo menos com uns 20 e poucos dias, não vou me lembrar assim ao certo, de isolamento, e eu me vi em 2 episódios em que eu estava sozinha, sentada no sofá, vendo televisão, e de repente me veio uma falta de ar, uma coisa assim, diferente, que eu nunca tinha sentido. E aí eu fiquei pensativa sobre aquilo, fiquei tentando me acalmar, falei, será que eu estou com algum receio, com algum medo, será que são as notícias? Passa uma série de coisas na cabeça da gente, né? E aí aquele evento passou, ele foi rápido, mas depois, alguns dias, aquilo voltou a se repetir. E eu fiquei bastante curiosa, assim, com aquele processo, porque eu imagino, né, que pessoas que já têm um histórico de ansiedade, de alguma síndrome, as questões do pânico, que tem sido tão frequentes a gente ouvir falar, né, os quadros de depressão, e, particularmente, eu não me vejo enquadrada nesse perfil, e de repente eu me vi com um quadro como esse. E depois conseguir, né, constatar, com ajuda, lógico, terapêutica, entender que era um quadro, sim, de ansiedade provocado pela questão do isolamento social. Então, tente explicar para a gente, doutora Carla, como psicóloga, né, diante da sua experiência, assim, por que acontece esse processo com o cérebro? Por que ele funciona dessa forma? Por que a gente fatalmente acaba se comportando desse jeito? Eu ouvi, inclusive, de vários clientes situações parecidas, e a primeira coisa que muitos deles relatavam é que eles pensavam assim, será que eu estou com a Covid? Será que eu estou com falta de ar? Será que, né, é um dos sintomas? Será que eu fui contaminado? Enfim, fala um pouquinho para a gente por que o cérebro se comporta assim. Bom, Cida, você traz a sua experiência, esse relato, né? O cérebro, ele é incrível, é maravilhoso e, ao mesmo tempo, surpreendente, né? Tem todas as funções para a nossa vida, né? Tem a parte instintiva, né? Que a gente fala defesa e fuga, né? E a reação de defesa, autodefesa, instantânea, espontânea da gente, né? É o primeiro a acionar. Nós temos a parte do nosso cérebro né, autônomo, né, que você não controla. E quando você recebe uma ordem, né, não pode sair de casa e fique isolado. Antes de compreender a dimensão disso, a reação vai depender muito da personalidade, do contexto, de onde a pessoa mora, do espaço físico, das limitações até de conhecimento, intelectuais, né? Mas vamos falar mais assim de autodefesa psíquica, né? Uma reação assim, e agora? Eu vou para onde? Não pode sair de casa. Eu posso subir, eu posso descer, eu posso sair para a direita ou para a esquerda, né? Eu não posso mais ir em frente, eu não posso seguir meus projetos. Então, foram tantos nãos assim, mas o principal é vida. Defenda a sua vida, sobrevivência. E aí, por isso, uma pessoa que nunca se percebeu ansiosa, porque a ansiedade faz parte do ser humano, né? Fica ansioso porque vai pegar um ônibus, ou vai pegar um avião, ou porque está no engarrafamento e eu tenho hora para chegar. São ansiedades ditas normais do comportamento humano, o que é esperado do ser humano, né? Não é esperado que você, no engarrafamento, saia gritando com todo mundo e saia da minha frente, né? Isso são comportamentos disfuncionais. Então, quando você recebe uma ordem, né, que pode, para cada um, ser uma ordem de defesa, eu me encolho, me protejo, ou vou me defender de algo que está no ar, né? Então, disparou medos e somatizações. Reações corporais, como você teve, da respiração, vai me faltar o ar, fala de uma
vamos dizer assim, uma tendência, né, da personalidade da pessoa, né? A pessoa que fica irada, raivosa, ela já tem outro viés de personalidade, né? A pessoa que vai tocar o violão e fala, vamos diluir isso daí, né? E a pessoa que está no sofrimento pode ficar colérico. Então, tem várias formas da gente reagir. Tem várias respostas. Agora, tem reações, né, de acordo com o momento, tem explosões, tem atitudes momentâneas, né? E você respira e tem a capacidade de aceitar, assimilar, fazer diferente, criatividade, saídas, possibilidades. Mas quem não consegue isso, como um elástico, né? E não se destruir, não arrebentar, só abre espaço. Que aí você vai ter uma resistência adequada para esse momento. Mas também, se a pessoa não consegue, ela vai buscar ajuda, a gente tem visto muitas ajudas, aí passa pela vida do cotidiano, necessidade da alimentação, como buscar a sobrevivência, o social, né? O teu contexto do país, né? O momento socioeconômico, político, entra tudo da biodiversidade, biopsicossocial. E aí você vai viver o seu microcosmo e o seu macrocosmo, né? Como você reflete, né? No dia a dia, como você vai se conduzir no dia a dia. É para economizar água. Mas se eu só acordo cedo, saio correndo e agora eu tenho o dia todo para tomar banho, que não é o caso nesse frio, eu vou economizar água, eu me peguei não economizando muita água, entendeu? Cantando no chuveiro e tal. Então, vai mudar o comportamento, vamos vigiar o comportamento, entendeu? Não sei se respondi. Respondeu. O start, assim, eu vou tentar traduzir como eu entendi aqui. O start foi a questão da limitação. Sim. Essa limitação, de acordo com tudo que você tem em você, faz com que você se comporte, não é? Ou de uma forma mais ávida, ou de uma forma mais, vamos dizer assim, flexibilizada. Isso vai depender realmente do que você até deu o exemplo da pessoa, com violão, né? E tudo vai passar, vamos diluir tudo isso. Porque alguém que tem essa experiência, alguém que tem essa vivência e esse olhar, né? Eu vou, de novo, assim, particularizar a minha experiência pessoal. Os 2 primeiros meses, para nós aqui em casa, foram, assim, muito difíceis. No sentido de adequação mesmo. Parecia, a sensação que a gente tinha, pelo menos era assim que eu traduzia para eu mesmo, né? Que a gente não sabia viver. Meu Deus, tudo se perdeu. Se perdeu a hora de dormir, se perdeu a hora de acordar, se perdeu a hora de comer, se perdeu a hora de tomar, se perdeu a hora de escovar os dentes, né? E eu achei interessante que aí começou essa coisa das pessoas fazerem as lives e falarem, né? E todo mundo, de alguma forma, tentar se ajudar, se ver, se conectar. E eu vi pelo menos umas 3 pessoas falando assim, a sensação que eu tenho é de que na minha casa está um caos, a quarentena das outras pessoas parece que está muito melhor, é muito mais divertida do que aqui, porque eu me lembro que eu me peguei várias vezes pensando assim, gente, como será que estão essas casas com pais de 2 crianças e esses adultos, né, que passavam o tempo todo fora de casa? Como foi conflitante, assim, lidar com essa realidade de que você sabe, eu, né, estou falando de mim mesmo, eu sei viver lá fora, com aquela rotina que eu tinha traçado, com aquela vida que eu tinha, de sair para ir trabalhar, de deixar as crianças na creche, e de, né, ter a minha listinha dos compromissos para ticar lá do dia o que eu tinha para fazer, e voltar no final do dia com a sensação da missão cumprida, né, me doar aos meus filhos, ao meu marido, à minha casa, e de repente... foi muito dolorido parar e pensar assim, mas você está em casa, você está na sua casa, e aí você está no seu espaço. E como assim você não sabe lidar com o seu espaço? Como assim você não sabe lidar com essa rotina, né? Que agora ela só está limitada para acontecer dentro de um espaço que você conhece, que é seu. Foi você que organizou, né? Então, os 2 primeiros meses, até as coisas começarem a ganhar, né, uma linha de organização, acho que essa que é a palavra,
demorou, assim, foi bem trabalhoso para nós aqui, principalmente com duas crianças pequenas, né? Que acredito que ainda para cada faixa etária dos filhos, tem vivências muito diferentes da que você vive. Sim. Eu quero te fazer uma segunda pergunta, assim, você falou da ansiedade, né? Que a gente tem um grupo, normalmente, de ansiedades ditas normais. Mas por que a gente ouviu que a ansiedade foi uma palavra que eu ouvi muito, com muita frequência, e ainda continuo ouvindo, como um sintoma dos mais comuns nos relatos, principalmente em pessoas que, como eu disse, né, no meu caso, as pessoas até se reconhecem mesmo, assim, eu nunca tive problema de ansiedade, de repente me vi aí com falta de ar e pensando se eu estava com sintomas, se eu tinha sido acometido pela Covid. Porque, assim, dentro de tudo que você falou, esse é um dos sintomas, assim, que a gente percebe mais latentes nos relatos dos pais, do que eles percebem, inclusive, nas crianças, nos adultos. Por que esse é o mais latente? Como o gatilho o gatilho é o vírus, né? Adoecer, volto a dizer que é o medo do aniquilamento, né? E quem não perdeu uma pessoa na família, ou vizinho, ou próximo, né? Depende muito da pessoa entender que todos somos um e viver o luto, o respeito, né? A solidariedade silenciosa, sem precisar bandeira nenhuma, participar de grupo nenhum, participar de oração. Então, essa ansiedade, ela vai pegar todo mundo, porque nós somos seres do afeto, precisamos do abraço, do acolhimento, né? Do respeito, do aplauso, as crianças precisam, nós crescemos sendo aplaudidos, que lindo, que fofo, né? Que maravilhoso que você é, né? Imitamos, e o adulto fazendo isso para a criança e fazendo isso na corte da paquera, né? Então, a ansiedade, teve uma jovem que falou assim para mim, puxa, eu nunca namorei, sou bebê, boca virgem, né? E agora, eu falei, calma, você sabe dançar? Não, então, enquanto está na pandemia, bota a música, começa a dançar, começa a se namorar, se movimentar, né? Que aí, quando você arranjar o par, você vai conseguir dançar e vai namorar, vai realizar o seu sonho, vai projetando, né? Então, somos seres do afeto. E quem tem o afeto tem medo de ganhar e, ao mesmo tempo, tem medo de perder. Então, essa dicotomia, né? Do ter, do ser, quem eu sou, você fica impedido. Foi mexido no âmago da questão e somos seres de adoecer. Quem se afeta, sofre, sente, se ressente, se magoa, entristece, né? E tem uma cliente, né, que ela ficou com tanto medo, que ela já tinha um histórico da síndrome do intestino irritado, ela disparou algo que estava curado, né? Estava lá guardado, ela tinha passado por ali, e aí ficou em crise. Até cuidar disso, a mente cria desvios, né? Se desviou para algo que estava ali no corpo, somatizando, enquanto o tempo está passando, e o tempo está passando. Era quarentena, nunca vi uma quarentena que se estende para noventena, para, né, todos os enas. Então, tem a parte de adaptação, aceitação, criatividade, né? Resiliência mesmo. Então, a ansiedade, ela, quando administrada, não vira um transtorno, né? E causa muitas patologias, muitas comorbidades, entendeu? Por isso é a maior queixa mesmo, porque tudo gera ansiedade. Uma mãe que é obrigada pelo sistema a voltar a trabalhar, ela tem filhos de todas as idades, não importa a idade, ela tem que sair de casa. Se ela tem um bebê, ela fica mais ansiosa do que se ela tem uma criança de 2, 3 anos, entre aspas, né? Que tudo considerável. Ela tem que pegar trem ou ônibus, né? Agora, se ela tem um bebê, mas ela é da área da saúde e ela tem um outro sistema de compreensão, de defesa, de como ela vai se paramentar, ela vai e volta.
mesmo o médico da equipe tendo morrido, ou o enfermeiro, como eu tenho vários relatos, mas ela está ali, todo mês vitoriosa, aqui, meu atestado, né? Estou firme. Não pegou nenhum atestado de, como é que fala? De atestado médico, de ficar em casa e tal. Então, mas quem não está preparado emocionalmente para voltar ao trabalho, fica resfriado, dá um torcicolo, né? Desmaia, e não vai trabalhar, pode me mandar embora, né? Então, a ansiedade traz tudo. E tem outras pessoas que falam, não posso ser mandada embora, eu vou enfrentar. Eu estou com medo, estou receoso, mas eu vou enfrentar. E está saindo, e trabalha. Assim como tem pessoas que não alteraram a rotina. Assim como tem pessoas que falam, vou para o shopping. As lojas estão fechadas, senhora. Não, mas eu vou ao shopping. E vai ao shopping. Agora as lojas estão abertas, semi-abertas. Mas antes, essa pessoa ia para o shopping, porque era o lazer dela. Não temos que julgar. A mente dela precisava disso. Acomodou, não teve um resfriado. Está super bem. A autodefesa psíquica, né? Energética, mental. O mental, ele vai agir a seu favor de alguma forma, entende? Ele vai te entender. Teve um exemplo que uma pessoa falou, eu estou atraindo só pessoas negativas à minha volta, né? Aí eu falei, bom, ainda bem que você falou que você está atraindo, né? Então, se você parar e pensar no que você está falando, no que você está pensando, e para que você está atraindo isso, né? Todo o cenário vai mudar. Então, a mudança, a forma de pensar, a forma de agir, quando você está num processo de ansiedade, né, de dificuldade, se você perceber como você pensa e o que dispara, né, o que aconteceu minutos antes, horas antes, que palavras foram, né, faladas, né, você controla essa ansiedade aí, né, Cida? Essa é uma dica muito importante, porque eu vou de novo, né, me colocar aqui como um exemplo. Um exemplo para ilustrar, né, essa realidade. Quando eu parei, de fato, parei de me preocupar com o que eu tinha para fazer durante o dia, porque eu ficava o dia inteiro preocupado com o que eu tinha para fazer, de tarefas, né, cuidar da casa, gerir a empresa e as crianças e o marido, enfim. Quando eu parei de ter essa preocupação e tentei entender internamente, né, como eu estava me sentindo, tentei me visualizar melhor, né, me reconhecer, me palpar melhor, veio uma calma que me deu uma luz para fazer uma coisa que eu sempre fiz e que eu não estava fazendo nesse período, desde que foi necessário nós ficarmos isolados, que era criar uma lista de coisas que eu tinha para fazer. Então, ali eu conseguia colocar o que era mais urgente, assim, o que tinha prazo, que não podia passar daquele dia, para que eu pudesse me organizar. E aí foi onde a roda começou a girar, porque usar dessa estratégia foi um recurso, mas usar dessa estratégia me deu mais calma, desfocou de toda aquela ladainha que ficava na minha cabeça o dia todo. Tem que passar roupa, tem que lavar roupa, tem que agora fazer isso, tem que fazer aquilo para as crianças, tem que fazer não sei o quê, a varanda, a roupa lá fora, e passar, não sei o quê, né? E a comida, e amanhã. Né? Eu ficava o dia inteiro assim, né? Com a cabeça trabalhando o que tinha que fazer, e terminava o dia frustrado porque eu não tinha conseguido fazer nada daquilo que eu tinha na minha mente para fazer. Então, dar essa parada e tentar visualizar como que eu ia me organizar através da escrita me ajudou demais, demais. Assim, foi um start para que eu pudesse começar a organizar as coisas e me sentir mais... Porque esse equilíbrio emocional é que eu acredito que faz toda a diferença. Mas até você conseguir minimamente alcançá-lo, né, diante de um caos emocional, que é muito difícil, né? Não são todos que conseguem, e às vezes acho que é super importante a gente sublinhar aqui que é nesse momento que você precisa buscar ajuda, né? Você precisa de um auxílio. E aí os terapeutas estão aí, eu acho que
fazendo um trabalho que agora está tão mais visível, tão mais latente, como nunca esteve antes, né? Deixa eu aproveitar que ainda não falei aqui com quem está nos vendo e nos ouvindo. Doutora Isabel Manarino, boa tarde. Olha a responsabilidade, né? Alex Felipe, nosso assistente aqui de mídias, olha o que ele diz aqui para gente, que essa live poderia gerar um PDF, um livro ou um curso. Olha a responsabilidade que a pessoa quer colocar sobre as nossas costas. Ah, meu Deus do céu. E a Isabel endossando. Boa dica, boa dica. Ah, Isabel. Senhora Keila, boa tarde. Temos aqui eu, Silene Carvalho, Isabel Góes, boa tarde. Doutora Isabela Dayer também está aqui. Eu já vi o nomezinho dela aqui falando conosco. Deixa eu ver quem mais está aqui nos ouvindo. Só mais um minutinho. Bom, boa tarde a todos. Quem quiser, pessoal, fazer pergunta, tirar alguma dúvida aqui, senhora Ana Lúcia, Gerson, Val, beleza estética, boa tarde para todos. Espero que vocês estejam aí gostando. Então, vamos falar agora um pouco sobre, a gente tem falado sobre esses efeitos dos adultos, né? E o que a gente pode destacar, então, como dificuldades reveladas pelo isolamento social nos pais e nos responsáveis das crianças, tendo em vista que a gente tem lidado com eles, né? Desde o início do mês de maio, nós aí, depois de alguns estudos e de muita conversa, adaptamos todo o nosso processo de atendimento da clínica presencial para atendimentos online. E em várias lives aqui, a gente já comentou, vários domingos tivemos a oportunidade, falando sobre outros assuntos, tivemos a oportunidade de pontuar o quanto tem sido proveitoso, né, do ponto de vista participativo, vamos dizer assim, a gente poder estar tendo esse contato, porque nós estamos entrando através dos atendimentos online nas casas das pessoas, né, e temos visto, temos observado aí essas dificuldades que os pais têm encontrado. Que dificuldades maior, doutora Carla? No domingo passado, nós falamos, pessoal, sobre atendimento multidisciplinar, e estávamos aqui todos reunidos, toda a equipe. E a doutora Carla fez uma pontuação que eu achei muito interessante e que eu acho que agora vale a pena a gente voltar. Você falou sobre os pais que perceberam que não sabem brincar, os pais que perceberam que são muito mais voltados para as questões do trabalho, né? Que essas constatações, e aí isso traz também a percepção de algumas dificuldades nesse lidar com a criança no dia a dia, estudar junto, né? Dar banho, enfim. Fala conosco aí, quais as dificuldades que você tem percebido que tem surgido com mais latência nos pais em relação às crianças? Bom, a dificuldade maior foi no brincar, né? E também na temperança serem mediadores para o estudo, porque muitos pais não acompanham, né? Às vezes, nem a mãe, né? Então, sempre é o professor particular. E, eu prefiro o professor particular porque eu não vou gritar, né? Então, essa foi uma das críticas maiores que gerou muito sofrimento nas famílias, mas eles foram contornando, né? Foram alternando, buscando alternativas, principalmente as pessoas que têm uma condição de ir para algum outro lugar, né? E passar fim de semana fora, né? Passar uns dias fora e voltar, retornar para a rotina. Então, isso foi um diferencial que ajudou muito os pais que não conseguem sentar no chão, deitar no chão, sentar, né? Se emprestar corporalmente para a criança, fazer jogos, porque mesmo estando nessa era da atividade física, do esporte, nem todas as famílias fazem esporte, alongamento, sim, mas começaram a fazer, a brincar, e as crianças imitarem, e o dia conseguiu, tão extenso, né, organizar a hora de dormir. E primeiro disparou, não tinha hora para nada, e depois começou a ter uma ordem, e até mesmo ter um prazer estar ao lado da criança e ver o potencial e as dificuldades das crianças. Isso gerou um terror. E a negociação com o celular, tablet, celular, jogos eletrônicos, a valorização dos games, eu vejo mais nos jovens, né? No público jovem,
eles não têm um olhar negativo para os jogos, porque muitos usam os jogos educativamente. Então, pedagogicamente, né, falando. E isso é legal, né? Isso aproxima. Os pais podem se dar o trabalho de procurar os jogos pertinentes às idades e brincar dentro do centro de interesse daquela criança de 9 a 13 anos, né? Que funcionam como se tivessem 18, né? Querem funcionar com uma ideias, e são mesmo inteligentes e criativos e rápidos, velozes. Enquanto a mãe abre a boca para responder, eles já estão em outra pergunta, outro questionamento, e horário para refeição. Então, é um momento de reeducação, e também para os casais, um momento de recontrato matrimonial, que eu falo. Aquelas pessoas que nunca entenderam o que é hierarquia, respeito, né? Se os filhos invadem o seu quarto, a sua suíte, né? Crianças que não entendem de 21h30, vamos colocar hoje 22 horas, né? Período escolar, eu insisto em 21 horas, de acordo com a faixa etária, né? É hora dos pais pensarem, estarem sozinhos na sala antes de irem para os seus aposentos, né? A criança tem o dia todo, e isso independe de pandemia. Então, na pandemia, tudo que está disfuncional explode, fica maior. Tudo que você não organizou, né, está aí multiplicado. Então, são os lucros da pandemia. Vamos arrumar. Assim como vai arrumar o armário, vai jogar coisas que não servem mais, você vai arrumar relação. A alimentação, a qualidade da alimentação, vai olhar, né, o peso de cada um, está ok. Né? Então, o horário de pegar sol. Agora, com o tempo, o medo foi baixando. Os cuidados são mantidos, né? Mas o pânico está diminuindo. Então, as pessoas conseguem horários para descer, que horário, que momento, quem faz o que para quem dentro da casa, o filho folgado, o adolescente folgado, a filha folgada. Sinto muito, essa é a palavra, né? Vai passar a cooperar, bacana, cumplicidade, olhar aquela pessoa que é serviçal da casa, né? Ou quem não pode estar com o ajudante, quem vai auxiliar? Se vai auxiliar a mãe, o pai, o respeito, não gritar, esperar o filho terminar de falar, não, já sei. Vai. Então, essas coisas assim, né, que é o olhar nos olhos, o abaixar e esperar a criança terminar de falar o que ela quer. Então, isso aí gerou qualidade no dia a dia. Esperança para alguns casais que se perceberam fazendo coisas que os horários da vida não permitiam, que até alguns estavam quase de malas prontas para ir embora e retomaram o relacionamento. Eu achei isso bem, bem importante. Jovens adolescentes, né, jovens adultos que estavam fora do Brasil, estudando, que voltaram para casa, que não tinham mais esse dia a dia com pai e mãe, né? Pensando, o que eu posso fazer aqui, né? Aproveitar, não só porque as aulas estão aí, estão estudando, né? Mas o que eu posso complementar que me faltou lá fora, longe dos meus pais? Eu pedi a bênção? Não fui criado assim, mas eu posso pedir a bênção e beijar e ouvir um pouco de história dos meus pais, né? Posso me aproximar, posso ver um filme, né? Então, muitas coisas estão acontecendo nos lares dos jovens adultos, né? Famílias que têm, assim, que a gente fala, os filhos casam, têm filhos e retornam, né? Então, o sistema principal e os subsistemas, né? Que é mãe, pai, filho e netos juntos, né? Que essa mãe dessa criança não deixe a avó dominar
a educação, né? Mas que seja grata a esses avós, mas que esses avós aprendam a ouvir essa filha, né? Não criticar tudo que a filha faz está errado, né? Então, tudo que o genro faz não está bom, nunca chega. Então, esse relacionamento, nossa, é rico, são reparações, estamos costurando, né, fazendo, não remendos, não gosto dessa palavra, estamos costurando, né, porque não tinha, então, está criando um relacionamento de cooperação, abrindo o coração, né, para receber as pessoas. Todo dia hoje, todo dia é um dia novo, é um bom dia de se viver, entende? Então, na recuperação de crianças, as mães que têm dificuldades especiais e têm filhos com dificuldades especiais, que é muito da nossa clientela, elas sofrem muito porque pensam que não têm habilidades. Ela tem uma criatividade, ela tem um potencial. E no dia a dia, vendo o filho prosperar, sentar, participar de um atendimento online, mesmo que não seja o tempo integral, fracionado e ampliando mais as aulas do colégio, é um poder maravilhoso que as mães, os pais, né, estão cooperando e usufruindo, porque as mães vão trabalhar, as crianças ficam, às vezes, horário integral nas escolas que precisam de reforço, né? Então, elas estão se descobrindo também um potencial criativo, entendeu? E buscando Entendi. ajuda. Eu vou puxar um gancho aí, até, na verdade, puxar uma sardinha para a nossa brasa, né? Falando da questão dos atendimentos remotos, que estão sendo utilizados não só pela escola, mas até por nós também, terapeutas, e esse relato, né, assim, inicial que a gente teve de muitos pais, dizendo que iam apostar, mas que achavam muito difícil, né, que a criança conseguisse, ou que houvesse esse tempo de atenção. E como a gente tem tido, né, resultados muito positivos e como tem sido realmente um diferencial esses pais se redescobrirem como esses mediadores, né, como você falou no início, acompanhando, estando ali próximo, se afastando à medida em que a gente consegue aumentar esse tempo, né, de proporção da criança ali, e a gente tem conseguido tantas possibilidades, assim, esse poder criativo realmente. Eu estou falando como uma terapeuta, né? Até pelas experiências que eu tenho vivido aqui, assim, a gente para quanto que você imaginar, né? Essa semana mesmo eu fiz um atendimento de a queixa principal a reabilitação do processamento auditivo central. E aí a criança fazendo discriminação auditiva, né? Eu aqui dando os comandos, ela com um fone lá, estéreo, e a gente fazendo, e ela assim, tendo um resultado, e ela super exultante. Depois a mãe veio e ainda falou comigo, falou, uau, que experiência interessante, eu estava aqui ouvindo, e aí quer dizer que ela teve 100% de acertos. E uma criança que tem, imagine, uma dificuldade de atenção, né? Então, mas assim, o papel da mãe, né, estar ali perto, uma coisa que foi, e ela inclusive foi uma das que, assim, topou, bancou desde o início, mas com esse questionamento assim, será que vai dar certo, né? Porque a questão dela é a atenção, então, que bom, né? A gente só ouviu coisas positivas. Eu estava aqui pensando, falei, puxa vida, eu dizendo para ela aqui que a gente só tem limão, e ela dizendo que faz uma limonada, faz assim, ó, mais doce. Mas, quer um pouquinho mais azeda? Dá para fazer também. Quer fazer muita? Dá para fazer muita. Quer fazer pouca? Dá para fazer pouquinho também. Dá para fazer limonada de todos os gostos, com os limões que nos ofereceram, né? Com essa pandemia. Não sei se eu posso usar a liberdade de fazer essa analogia, mas é bem assim, né? O que parecia desastroso, o que parecia difícil, o que parecia um problema, tem se tornado aí uma nova adequação com essas descobertas e com essas reestruturações, né? Não só do casal, da família como um todo, dos pais com os filhos. Eu acho que, sem querer, você já acabou respondendo a próxima pergunta que eu ia te fazer, que era assim, ó.
Que sugestões e dicas nós podemos dar aos pais e aos responsáveis como início de uma orientação, a fim de reorganizar, então, né, esses cérebros funcionantes e promover um pouco mais de qualidade nessas convivências familiares, já que a gente observa que ainda, de alguma forma, é necessário algum tipo de isolamento, né? A vida ainda não voltou 100% ao normal e a gente acredita que, de fato, haverá um novo normal. Que dicas, que sugestões a gente pode dar? Você já enumerou aí bastante coisa, mas teria algo mais a acrescentar? Mas tem sim, eu sugiro que os pais, né, os responsáveis pelas crianças, que é uma coisa boa, que tudo parte do adulto. Para mim, a criança nunca tem nada, nunca é nada. Nenhuma conduta disfuncional, nenhum medo, né? Como tem uma menina de 11 anos, né? Ela não dorme sozinha, nunca dormiu sozinha no quarto dela, nunca. Sempre de mão dada, pendurado na mão de alguém, bota o colchãozinho no quarto dos pais e tal. A avaliação dessa mãe, né, ela conseguiu perceber o quanto ela é impaciente, irritada, né, e não com a filha, mas na vida, no dia a dia. Então, à medida que ela foi tratando o temperamento dela, observando qual é o foco principal, a menina está começando a aceitar as negociações e os passos para ela dormir e tranquila, porque os pais precisam dormir, tem que trabalhar, tem que viver. A saúde também depende da qualidade de sono. Então, uma das coisas que eu considero assim primordial para lidar no confinamento é os adultos quererem se conhecer. Como eu sou? Eu sou avarento? Eu sou irritado? Eu sou preguiçoso? Eu sou generoso, generosa? Eu sou egoísta? Eu sou, né, paciente? Eu tenho, né, eu sou tranquilo, né, eu sei esperar, eu sei ouvir, eu não sei ouvir. Como eu sou? Agora, eu achava que era paciente, né? Tá bem. Agora, nesse momento, a minha paciência é zero. Tá, então, como eu estou? Não tem saída. Sempre tem que se voltar para si e ser honesto consigo mesmo, né? Realmente eu estou presente, eu estou aqui. Ah, desempregado vai ser difícil. Acabei de receber uma notícia que eu estou demitido, tá? Vou quebrar a casa toda. Perdi o meu trabalho, ganhei o quê? Então, eu sou pessimista ou eu sou otimista? A vida continua ou é ponto final? Eu tenho uma família, uma esposa, uma companheira, uma cúmplice, eu tenho amigos, eu tenho alianças. Então, esse momento do desespero de receber essa notícia, estás demitido, né? Cadê o teu potencial de criatividade? 8 horas da manhã, aos domingos, tem na televisão, né? Empreendedores, né? É maravilhoso ver a criatividade das pessoas, é maravilhoso. Eu estou firme e forte vendo, e também vendo assim, a minha não capacidade criativa de fazer coisas, como eu vejo as pessoas ligadas à área da costura, então, coisas maravilhosas, né? Empreendedores com essa resiliência, e volto a, que nem falamos no início, né, que quando você tem um ataque à sua integridade, né, à sobrevivência, é muito sério, é muito danoso, e as crianças saem perdendo, porque um pai sem cabeça, uma mãe desesperada, tudo vai queimar. Pode ter os ingredientes, mas na hora de fazer a comida, pode não ter esse sabor de quando você está feliz, tudo dando certo, tudo fluindo, tudo festejando. Então, uma das dicas é se conhecer, ter fé, a sua religiosidade é fundamental nesse momento, sua âncora religiosa, sua fé, o respeito, né? A humildade de pedir ajuda. Não demore a pedir ajuda. Ah, como assim? Não demore, pode se surpreender, né, de ser muito bem atendido por um médico, por um terapeuta, por um amigo, e
esse passo que depende de você, né? Faça pergunta que o universo te devolve a resposta, para que você busque imediatamente as soluções, né? E aí, esse isolamento não é confinamento, né? Para que você possa ver, bom, se é pessimista, é uma característica, desenvolva, né, o otimismo, porque precisamos. E vamos ser multiplicadores, né? Sair da ofensa. Saia da ofensa, não se sinta tão ofendido com tudo e com todos, por tudo, né? Respira, veja a sua parte. O que você pode fazer diante de uma ofensa, né? O outro que está te ofendendo, e você, qual a sua resposta? Responda, não reaja, não seja reativo. Mas não fique calado, mudo, paralisado. Responda, né? A boca é para falar. Comunicar, né? Expressar. Né? Isso aí. Expressar. Ó, o senhor Washington, boa tarde, senhor Washington, meu paciente de voz, cantor de coral, ele está contando aqui o caso dele, né? Que ele observa que ele está descarregando as emoções dele na comida. Ele hoje, inclusive, voltou da igreja irritado, ansioso, porque não pôde dar um abraço nas pessoas do convívio dele. Muito chato isso, não poder abraçar. E a doutora Isabel está pedindo aqui uma indicação, se por acaso você teria indicação de algum livro, né, que falasse desse tema, alguma coisa que pudesse servir como uma sugestão de leitura para o período do isolamento social prolongado. Tem muitas indicações de livro, filmes, né, importantes. Aí agora ela me pegou, assim, porque depende. Eu sempre indico O Limite Zero, né, que é do Joe Vitale, que é um livro que fala da tua responsabilidade 100%, né? Você é 100% responsável por tudo que te acontece. Não é um livro difícil, o início é meio, né, intrigante, assim, mas é uma leitura que as pessoas gostam. O Poder do Agora. O Poder do Agora é um clássico, né? E que Todo Dia é Hoje, é um livro que vende até em posto de saúde, posto de gasolina, eu já vi em posto de gasolina, O Poder do Agora, né? Eckhart Tolle é um mestre indiano. São clássicos, assim, importantes para que a pessoa possa refletir no hoje. O que eu posso fazer hoje? E dentro da aptidão, dentro da personalidade, do que norteia, né, a pessoa no dia a dia, é mais assim, livros de autoajuda, sem preconceito, né? É um livro fantástico, né, para você adquirir. Eu leio mais. Né? Os títulos são bem sugestivos, tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Deixa eu fazer uma observação aqui, senhora William. Boa tarde, senhora William, senhor Paulo, estão aí nos acompanhando. Ela fez uma observação aqui, que no caso dela, eles são nossos clientes, viu, gente? E ela está colocando uma observação aqui, dizendo que no caso deles, a terapia remota permitiu eles se sentirem mais seguros e se abrirem com mais facilidade. Olha que interessante, né? O fato do recurso tecnológico deu uma sensação de segurança e, por conta disso, eles sentiram mais facilidade em se abrir. Olha que interessante. Senhor Washington, não fique irritado. Ele está dizendo que ele está irritado hoje. Não fique irritado. Ponha a sua voz, cante, cantarole. Tenho certeza que essa irritação vai... Cantar, dançar. Eu indico muito, Cida, o Tai Chi Chuan também, né? Que é uma prática que harmoniza. Pode fazer dentro de casa, né? As meditações têm estado muito em alta, né? Alongamentos. Traz o controle da respiração, traz essa autopercepção, né? Muito, muito interessante. E eu quero ressaltar aqui também que você falou da questão da religiosidade, né? As crenças, o fio, né, espiritual de cada um, fez, de fato, também toda a diferença para nós aqui, nós somos cristãos, né? Em todas as igrejas
acabaram utilizando do recurso de também fazer os seus cultos, né, online, e eu sou casada com um líder, né, vamos dizer assim, líder religioso para que todos possam entender. E a gente, além de todas as responsabilidades que nós tínhamos no dia a dia dentro de casa, ainda tinha essa responsabilidade também. Mas era algo assim, era não, ainda é, que a gente ainda precisa continuar com os cultos online, e tem sido assim um bálsamo, você poder parar tudo, entre aspas, né? Com duas crianças pequenas que participam do culto também. Mas você poder parar para cuidar do espiritual sem sombra de dúvida, um bálsamo, assim, um resgate, né? Uma situação muito necessária mesmo. Coisa que eu observei que aconteceu nesse período, né? Eu falo sorrindo, mas aconteceu de verdade. As pessoas estão engravidando, né? Muitos casais, eu estou recebendo muitas notícias, né? Estamos grávidos. Graças a Deus, todos felizes, né? Muito bom. E uma coisa também, as pessoas estão se inspirando e fazendo cursos. Isso também é fantástico, porque a pessoa está se reinventando, independente de que está preocupada se vai perder o trabalho ou não, né? Estão fazendo uma pós, um curso técnico, né? Mudando, fazendo um curso, assim, já é um profissional e fazendo uma faculdade, né? Vai fazer direito e, sabe? É assim, incrível. Vou fazer psicologia. Já sou formado nisso e estou indo em frente, sabe? Então, é uma dica aí também para as pessoas, é uma oportunidade. Tem pessoas que estão comprando teclados, né? E aprendendo a tocar o teclado, o violão. Mas isso é muito difícil online? Está acontecendo online. Então, isso é muito inspirador, né? Tudo os isso, filhos veem isso, né, Cida? Os filhos ficam felizes, as crianças ficam felizes, elas participam de tudo isso, entendeu? Sim, com certeza. Eu acho que tudo isso aí que você está enumerando faz parte desse novo normal, né? Quando, de alguma forma, a gente poder se sentir mais seguro em sair, flexibilizar e frequentar, né, todos os lugares que nós estávamos acostumados a frequentar, mas as práticas, né, dos serviços, a prestação de serviços, ela já se modificou. Essa já é uma realidade, né? E para nós terapeutas, isso eu acho que vai vir com uma força muito grande, principalmente, porque a gente se redescobriu, né? A gente se adequou e reinventou tudo aquilo que nós fazíamos presencialmente, né? Nunca nada, eu acredito que nunca nada vai substituir o toque, o abraço, a presença, né, no mesmo espaço físico, mas a gente conseguiu provar, né? O brasileiro sempre com essa capacidade dele. A gente conseguiu provar que a gente consegue superar, assim, desafios como esse, nunca antes vivido, né, pela população mundial. Eu vamos queria, vamos ter muita coisa para estudar, né? Para olhar muita coisa. Sim. Eu queria terminar, olha, a hora voou, para não dar 6 horas. Suas considerações finais, né, com relação ao que a gente abordou aqui. Muito interessante, né? Antes de você falar, eu queria só complementar aqui. A gente, a princípio, faz um anúncio, se estrutura, né? Planeja fazer, por exemplo, uma live que traga soluções para o que a gente, ou pelo menos faça refletir sobre possíveis soluções para o que a gente considera um problema. Mas fantástica, fantástica a sua capacidade, assim, de desde o princípio dizer, olha, poderia ter sido assim, mas eu tenho casos em que está acontecendo dessa forma, né? Então, eu queria que, mesmo diante de toda essa positividade, que você fizesse aí suas considerações finais sobre o assunto de hoje. Eu acredito que tenha agregado a muitos, né? Tenha feito com que todos os que estão nos ouvindo e que ainda vão ouvir e ver essa live possam refletir, né? Principalmente sobre essa necessidade de se conhecer, né? Se auto-ouvir, se auto-perceber, né? E se escutar,
porque é o que faz toda a diferença para que você consiga enxergar uma solução, como você mesmo falou, né? Você joga uma pergunta e vem a resposta. Basta que você esteja de ouvidos atentos, né? Sim. Mas faz as suas considerações finais, doutora Carla. Bom, eu quero ressaltar, assim, que esse é um momento, né, que podemos retirar o máximo de aprendizagem, de positivo, né? E porque é difícil olharmos no espelho e sermos verdadeiros. Temos muitas máscaras, porque tem muita diversidade. Em cada lugar, a cada pessoa, em cada contato, temos que respirar e saber como lidar com a pessoa que é mal-humorado, ou irritado, ou muito feliz, né? Então, temos muitas provocações, e no momento desse, né, que temos que ter resiliência, precisamos ter muita resiliência, muita capacidade de expandir, né, porque o cérebro, ele expande, mas ele se acomoda, e depois ele expande de novo. Por isso que quando você vai para um sítio, que, né, você estava numa casa, e vai para um sítio, pode andar até a cavalo, mas se limitar e falar, não pode passar da cerca, o teu cérebro acende aquela luzinha e fala, não, aqui já não dá mais, eu quero ir, né? Eu quero, eu necessito, porque nós somos da incompletude. Então, eu espero que todos parem e pensem, não é suficiente, nada é suficiente, mas tudo é suficiente, tudo é importante, vamos estar o tempo todo vivendo esse paradoxo, né? Então, é o que eu tenho, o que eu posso, que todo dia seja maravilhoso, que de manhã você possa dar um bom dia a dia, né? Vivê-lo intensamente, né? E a palavra principal é preocupação, não se preocupe, porque a preocupação adoece, né? Que você viva o seu dia e à noite você possa falar boa noite, como agora, hora sagrada, 18 horas, bem-vinda à noite, viva a sua noite, viva a hora de descansar, né? Ficar que nem um bife à milanesa virando, né? Girando na cama, está falando da sua ansiedade, né? Escuta, aceita. O retorno disso, o resultado disso, você vai ver, né, no feedback com as crianças, com as pessoas mais idosas, as pessoas mais difíceis, né? Em você, quando tiver que sair para fazer uma compra, como você vai estar? Atenção plena, se você tem que ir ao médico, se você tem que socorrer alguém, né? Então, a minha consideração focada nas mães, né, e nos pais, de crianças pequenas e que não têm oportunidade de ser autônomo e autogerenciar administrar seu dia a dia, né, que tenham força, fé, coragem e não percam seus empregos, organizem, né, organize o seu dia a dia, que isso te dá força para ir e vir. E se pensarmos bem, né, independe da pandemia, porque os riscos da vida, né, quando você sai, não sabe se volta, né? Então, a pandemia, ela está aí, é sério, temos que, né, que levar em conta isso, mas saber que é para além disso a vida humana, né? Verdade. Então, espero que os pais possam ter muita paciência, serem muito presentes com as crianças, né? Observar se a criança está irritada, observe como você está. Quem está irritado? Quem mais está irritado? Se a criança está jogando as coisas, né? Fala, como assim? Esse gesto agressivo, né? Vem da onde? Onde está essa agressividade? Né? Observação, respira, atenção plena, que aí vai surtir um efeito saudável no dia a dia, né? Para a vida das crianças. Ótimas considerações finais. Muito bom, doutora Carla. Como agradecer, né? Como retribuir esses momentos aí de reflexão e de
autopercepção mesmo. Vai render bons frutos, tenho certeza, esse nosso assunto de hoje. Muito bom. Gratidão pela sua disponibilidade. E muito obrigada a todos. Senhor Washington, depois eu falo com o senhor no privado. O senhor Washington está querendo ter uns 10 minutinhos com a doutora Carla no privado, para falar de paciente para terapeuta. Eu mando uma mensagem para o senhor Washington, a gente conversa. Acho ótimo, senhor Washington, né? O senhor vai ter contato com a doutora Carla, fique tranquilo. Isso. Isabel está dando aqui os parabéns. A todos, eu quero muito agradecer aí a disponibilidade em ter nos ouvido, em ter nos dado atenção aqui ao vivo, né? Faz toda a diferença a gente poder estar aqui tratando de assuntos que a gente sabe que são pertinentes, sabe que são importantes, e sabe também que está todo mundo muito atarefado, mas se dispor a estar aqui a nos ouvir, a atender ao nosso convite, né? Porque a gente manda aqui, eu mando convite para todo mundo antes de acontecer, então super obrigada a todos. Se conhecem alguém que acha que vai ser interessante ouvir sobre esse assunto, compartilhe, divulgue, porque essa é a nossa missão aqui, poder compartilhar conhecimento e conteúdo que venham fazer a diferença na vida não só sua, mas de quem você também conhece, né? Muito obrigada a todos, espero que tenham degustado como eu degustei daqui. Um bom restinho de domingo a todos e uma ótima semana. E nós aqui da UF, você que ainda não conhece nosso trabalho, estamos aqui a todo vapor, com atendimentos online, tendo esses resultados positivos, como nós mencionamos aqui. Então, está com dúvida, quer algum esclarecimento, entre em contato conosco. Vai ser um prazer te atender e verificar em que nós podemos te ajudar com essa nossa missão, que é de sermos terapeutas nesta vida. Um beijo, doutora Carla. Super obrigada. Beijo, Cida. Obrigada. Obrigada para você também. Tchau, tchau.